Há dias em que acordamos já cansados, não porque o corpo dormiu mal, mas porque a mente desperta, como se carregasse algo que não se vê. Imagine-se caminhando por uma rua movimentada. Carros buzinam, pessoas olham o celular enquanto atravessam, vozes se sobrepõem, e ainda assim, o maior peso não está no barulho externo, mas dentro de você. A vida moderna é como caminhar com uma mochila invisível. Cada crítica que recebemos é uma pedra. Cada atraso, uma pedra. Cada frustração, outra. E sem perceber, nossos ombros se curvam, não pelo tempo, mas por esse fardo acumulado. Talvez você sinta isso quando uma mensagem não respondida vira motivo de ansiedade, ou quando um erro no trabalho ecoa por dias na sua cabeça, ou ainda quando uma comparação silenciosa com alguém da sua idade corrói sua paz. Essas são as pedras que ninguém vê, mas que roubam sua energia pouco a pouco. Os estoicos, há 2000 anos, já falavam desse peso invisível. Eles não prometiam retirar as pedras da mochila, mas ensinavam a escolher como carregá-las. Marco Aurélio, imperador de Roma e também prisioneiro das próprias angústias, escrevia em seu diário: se não está em seu poder mudar um acontecimento, ainda assim está em seu poder mudar a forma como o encara. E é aqui que começa a jornada deste vídeo. Não para eliminar os problemas, mas para aprender a caminhar com eles. Não para negar o peso, mas para transformá-lo em treino. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Imagine sua própria mochila invisível. Sinta o peso das pedras que carrega hoje. Perceba que, apesar da carga, seus pés ainda se movem. E enquanto se movem, existe uma escolha: arrastar-se como escravo das pedras, ou marchar como alguém que as utiliza para fortalecer o corpo. A pergunta que guiará nossos próximos minutos é simples e ao mesmo tempo transformadora. O que fazer quando não podemos largar o fardo, mas ainda assim precisamos continuar andando? O erro de lutar contra o incontrolável. Você já percebeu quanto da sua energia se perde tentando controlar o que nunca esteve ao seu alcance? O trânsito que não anda. O clima que muda de repente. A opinião de alguém que, sem pedir licença, invade seus pensamentos. A mente ansiosa acredita que, se insistir o bastante, conseguirá dobrar o mundo à sua vontade. Mas quanto mais luta contra o inevitável, mais se esgota. É como nadar contra a corrente de um rio. Você não apenas não chega a lugar algum, como se afoga no próprio esforço. Epicteto, um escravo que se tornou filósofo, resumiu isso em uma frase que sobreviveu há séculos: algumas coisas estão em nosso poder, outras não. Shisin, essa distinção, aparentemente simples, é o divisor entre a paz e a tortura interior. Olhe ao redor da sua vida. Quantas vezes você se irritou porque alguém não respondeu como esperava? Quantas horas desperdiçou remoendo situações passadas, acreditando que poderia mudá-las se pensasse mais uma vez? Quantas noites perdeu imaginando futuros que talvez nunca cheguem? Esses são os territórios que não pertencem a você. Insistir em controlá-los é como tentar segurar o vento com as mãos. Mas o estoicismo não para na constatação. Ele propõe um treino simples, quase secreto, que pode mudar sua forma de enfrentar o incontrolável. Na próxima vez em que algo escapar do seu alcance, não lute contra. Respire. E, em silêncio, repita para si: isso está fora das minhas mãos, mas não fora do meu domínio interior. Perceba o que acontece. Você não está desistindo, está escolhendo onde colocar sua força. A tempestade continua lá fora, mas a casa dentro de você permanece intacta. O psicólogo Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração nazistas, dizia: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas, escolher sua atitude diante das circunstâncias. Eis o ponto de virada. A vida sempre nos dará pedras que não escolhemos, mas podemos decidir se vamos carregá-las como vítimas, ou se vamos usá-las para treinar a própria fortaleza, transformando a adversidade em treino de caráter.
Quando algo inesperado acontece, nossa primeira reação é rejeitar. Uma falha, uma perda, uma porta que se fecha. Mas o estoicismo nos convida a enxergar por outro ângulo. O obstáculo não é um inimigo, é um professor disfarçado. Pense no ferro. Frágil em sua forma bruta, precisa do fogo e do martelo para se tornar espada. Sem o calor que o derrete, sem os golpes que o moldam, jamais teria força para atravessar batalhas. Assim também é a alma humana. Sem as provações, ela permanece crua, sem forma. É no calor da adversidade que surgem a coragem, a paciência e a clareza. Nietzsche escreveu: "Quem tem um porquê suporta quase qualquer como." E Viktor Frankl, depois de sobreviver ao horror dos campos de concentração, completou essa visão ao dizer que o homem é capaz de encontrar sentido até mesmo no sofrimento, se decidir transformar a dor em propósito. Olhe para a sua própria vida. Aquela vez em que foi rejeitado, pode ter ensinado mais sobre resiliência do que todos os elogios juntos. A perda que parecia insuportável pode ter revelado em você uma força que nunca imaginava possuir. O erro que trouxe vergonha pode ter sido o ponto exato em que começou a buscar sabedoria. Mas há um detalhe crucial. Para que o sofrimento se transforme em treino de caráter, precisamos fazer a pergunta certa. Não por que isso aconteceu comigo, mas o que essa situação está tentando me ensinar? Feche os olhos por alguns segundos. Lembre-se de uma dificuldade recente. Respire fundo e faça a pergunta em silêncio. Note como a mente, em vez de se debater contra o inevitável, começa a buscar respostas que fortalecem. O filósofo Musônio Rufo dizia que, assim como não confiamos em um marinheiro que nunca enfrentou tempestades, não podemos confiar em uma vida que nunca conheceu dificuldades. É no impacto das ondas que descobrimos a solidez do navio. E assim, cada pedra da sua mochila invisível pode se transformar em altere para a alma. Cada incômodo em exercício de resistência. Cada dor em laboratório de virtudes. A serenidade diante das críticas e julgamentos. Poucas coisas pesam tanto quanto o olhar dos outros. Um comentário atravessado, uma crítica pública, até mesmo um silêncio que interpretamos como desaprovação. Muitas vezes não vivemos a nossa vida. Vivemos a expectativa da plateia invisível, que julgamos nos observar. Marco Aurélio, que governava o maior império do mundo e ainda assim sofria com intrigas e opiniões alheias, escrevia em suas meditações: "A opinião dos outros é como sombra, não afeta a essência daquilo que ilumina." E, no entanto, quantos de nós permitimos que a sombra nos roube a luz, quando postamos algo nas redes sociais e esperamos ansiosamente os comentários? Quando, no trabalho, uma crítica de minutos ecoa por semanas em nossa cabeça? Quando, em família, a aprovação de alguém se torna condição para a nossa paz? Mas se pararmos para olhar com clareza, perceberemos um paradoxo. A crítica só tem poder porque nós a alimentamos com nossa atenção. Separamos pouco o que é verdade útil do que é apenas ruído. Imagine uma peneira. De um lado, entra tudo o que os outros dizem. Do outro, só deveria passar o que realmente ajuda você a crescer. Se alguém aponta um erro real, ótimo, você ganhou uma chance de ajustar o caminho. Se alguém apenas despeja amargura, isso é o eco da alma dele, não da sua. Experimente este exercício. Na próxima vez que for criticado, respire fundo e pergunte-se em silêncio: o que há de verdadeiro aqui que pode me servir? Se houver algo, acolha. Se não houver, deixe que se vá, como folhas secas levadas pelo vento. A psicologia moderna confirma o que os estoicos já sabiam. Quem vive em busca de aprovação externa está condenado à ansiedade. A mente nunca descansa, porque sempre depende de algo que não controla. Serenidade, portanto, não é ignorar as críticas, mas aprender a distingui-las. É ouvir sem se perder. É aceitar ajustes sem perder a essência. É compreender que a sombra pode mudar de forma, mas a luz continua a mesma. Resiliência como ritual diário, não evento raro. Quando pensamos em resiliência,
a mente logo imagina grandes tragédias: perder alguém que amamos, enfrentar uma doença, sobreviver a uma crise devastadora. Mas a verdade é que a resiliência não nasce nos grandes momentos. Ela é forjada nos detalhes, nos pequenos incômodos que parecem insignificantes, mas que juntos moldam a fortaleza interior. É fácil imaginar-se forte diante de uma batalha épica. Difícil é manter a calma quando a fila do mercado não anda. Difícil é aceitar a espera no consultório médico sem queimar de impaciência. Difícil é suportar a demora de uma resposta sem se corroer por dentro. Essas situações, aparentemente banais, são a academia do espírito. Cada irritação contida, cada impaciência transformada em respiração, cada microfrustração suportada com serenidade, é um treino invisível que fortalece a alma. Assim como músculos crescem com repetições pequenas e constantes, a mente se torna inabalável quando treinada diariamente nos detalhes. Sêneca lembrava que a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo dura, mas quão bem é representada. O palco da sua vida não é apenas o momento decisivo da história, mas cada cena cotidiana. E se você souber atuar bem nessas pequenas passagens, estará preparado para quando os grandes atos chegarem. Exercício prático. Escolha, ainda hoje, um incômodo pequeno para treinar. Pode ser o barulho de alguém falando alto. Pode ser a lentidão de uma conexão de internet. Pode ser um atraso de 5 minutos em um compromisso. Quando isso acontecer, em vez de reagir com impaciência, transforme em prática de fortaleza. Respire fundo, observe a irritação surgir e deixe-a passar sem se apegar. Se fizer isso todos os dias, pouco a pouco perceberá uma transformação silenciosa. Não se tornará imune aos problemas, mas se tornará mais vasto do que eles. E então, quando a vida realmente lhe apresentar uma tragédia maior, você não chegará cru a esse momento. Chegará treinado, forjado nos pequenos rituais invisíveis de resiliência. Conclusão: a fortaleza invisível. Imagine um rio. Ele não para diante das pedras, não se irrita com os obstáculos, simplesmente encontra um caminho, contorna, desgasta com paciência e segue. Essa é a imagem final da resiliência. Não um muro rígido que resiste até quebrar, mas um fluxo silencioso que atravessa tudo. Muitos acreditam que precisam de um amanhã mais leve para, enfim, encontrar paz. Mas os estoicos nos mostram o contrário. Não é o mundo que precisa se tornar fácil. É a mente que precisa se tornar firme. Não é a vida que deve se adaptar ao nosso desejo. É o nosso espírito que aprende a se moldar ao que a vida oferece. E isso não significa frieza ou indiferença. Significa coragem. Significa disciplina para não reagir a cada provocação do acaso. Significa clareza para diferenciar o que é peso real e o que é apenas sombra. A fortaleza invisível que você constrói não se vê nos músculos, mas no olhar sereno. Não se mede em palavras, mas no silêncio diante do inevitável. Não se prova em vitórias públicas, mas na dignidade com que atravessa batalhas íntimas. Ritual final. Hoje, antes de dormir, faça uma pausa. Pense em uma dificuldade que enfrentou no seu dia. Não importa se foi pequena ou grande. Uma fila, uma crítica, uma preocupação. E agradeça por ela. Sim, agradeça. Veja-a como um mestre disfarçado, como uma pedra que, em vez de esmagar, fortaleceu seus ombros, porque a verdadeira resiliência não é eliminar o fardo, mas aprender a carregar a vida com leveza, mesmo quando ela insiste em ser pesada. E quando compreender isso, descobrirá que já possui dentro de si a fortaleza invisível que sempre procurou lá fora. Silêncio, respiração, fim da travessia.